Criança. E nós sabemos que nessa geração, nós sabemos dia de hoje, poucas pessoas estão vigiando, porque muitas pessoas estão olhando os benefícios da vida, ou seja, os benefícios que o mundo oferece, mas não está olhando o benefício que Deus dá para a nossa vida, que é a vida eterna. Jesus, quando ele foi para o jardim do Getsemane, ele levou os seus 12 discípulos, aliás, 11 discípulos, porque Judas ficou lá na cidade, ou seja, em Jerusalém. São os 12 discípulos. E Jesus, quando ele chegou lá no jardim do Getsemane, Jesus diz para os seus discípulos: olha, fica aqui, orar e vigiar. Então Jesus ele está dizendo aqui. Só que Jesus aqui, quando ele está dizendo para a multidão, quando Jesus está dizendo para o seu discípulo aqui, Jesus ele estava no monte da montanha. Ou seja, no monte sermão. Mas Jesus estava aqui ensinando os seus discípulos como eles deveriam vigiar. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: vigiar, porque nós não sabemos o dia e a hora do tempo, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Jesus diz que nem os anjos não sabem o dia que o Senhor voltará. Quando Jesus ele fala o Senhor voltará, Jesus está dizendo si próprio. Glória a Deus. Então Jesus diz, nem os anjos, aliás, ele fala assim, ninguém, quando ele fala ninguém, ele está falando eu e você. Nós não sabemos o tempo certo que Jesus vai voltar. Jesus diz, nem os anjos dos céus não sabem o tempo, nem o Filho. E o próprio Cristo está dizendo que nem ele sabe o tempo, senão o Pai. Porque Deus ele não deixou que Jesus soubesse o tempo e a hora que ele voltasse, senão Jesus já tinha voltado, por causa da corrupção do mundo, por causa do pecado, por causa da maldade do homem. Porque quando Deus criou o homem, a própria Bíblia diz que Deus repreendeu por causa da maldade do homem. E a Bíblia nos diz que os anjos queriam pregar o Evangelho. Se Jesus tivesse deixado, ou seja, Deus, o Pai, tivesse deixado os anjos já tinham ceifado o ser humano. Porque os anjos não aceitam a desobediência a Deus. Porque eles têm um amor a Deus, eles é adorador celestial. Aleluia! Então por isso que Deus não aceitou. Porque se Deus tivesse aceitado, a raça humana não existia. Mas por causa da misericórdia de Deus, Deus escolheu eu e você para fazer a diferença nessa terra. Mas nós temos que orar e vigiar para que nós não entramos em tentação naquilo que o mundo oferece. Aleluia a Deus, glória a Jesus, é verdade, Pai. Porque o mundo oferece riqueza, prostituição, engano, falsidade, orgulho, ira, maldade contra o próximo, assassinato. É isso que o mundo oferece. Para que? Para aborrecer a Deus e desviar você dos propósitos de Deus, para que você e ele sejam lançados aonde? No lago de fogo de enxofre. Porque ele não quer isso, ó. E tem pessoas que estão ao seu lado, não quer que você tenha uma vida diante de Deus. Ele quer tirar você do propósito, com seus amigos, parentes, familiares, porque não aceita, porque é orgulho, eu sou Deus, não, eu não aceito porque o Deus é outro, mas não existe outro Deus, a não ser que ele criou os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. Não existe outro Deus. Então Jesus ele disse para os seus discípulos, no sermão de ontem, da montanha, naqueles dias que ele fala, ninguém saberá, ninguém sabe o dia que o Filho do Homem voltará. Nem os anjos do céu, para você entender, nem os anjos dos céus que estão ali adorando quem? O Senhor, vendo Deus a face a face. Glória a Deus. Nem ele sabe o dia. Aleluia. Se os anjos soubessem, meus irmãos, o dia que Jesus ia voltar, ele ia ficar assim, dá licença um pouquinho, olha aqui para mim. Ele ia ficar assim, Jesus, volta logo, Jesus,
porque aquela raça lá não presta. Olha lá o homem matando a mulher, olha lá a mulher matando o homem, olha lá a mulher traindo, olha lá o homem traindo, olha lá o homem roubando, olha aquela assassinando o irmãozinho. Verdade. Volta logo, Jesus. Mas Deus não deixou nem os anjos. Verdade. Imagina eu e você que é carne, que é um lixo diante de Deus. Se nós soubéssemos no dia que Jesus disse, não, Jesus, hoje eu estou pronto. Mas mentira. Pecou tanto, agora hoje Jesus vai voltar. Hoje eu tenho um ditado, hoje eu não pecarei. Jesus vai voltar. Aí todo mundo ia fazer isso, mas Jesus, agora não adianta. Você viveu 40, 50, 100, 90 anos, ou 120 anos, pecando, e agora na hora você quer salvação? Não. Ó, apartar para o lado esquerdo. Ó. É, Jesus. Então Jesus está nos instruindo nessa palavra. Aleluia. Jesus estava instruindo também os discípulos naquela hora. E essa palavra, Jesus disse assim, no versículo 31, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Glória a Deus. Sabe por que as palavras não passam? Porque elas têm que cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então a palavra não passa, mas tudo aqui na terra passa. Aleluia. Tudo passa. Verdade. Pela palavra. Glória a Jesus. A misericórdia de Deus se renova todos os dias, para que nós não sejamos Consumidos. Mas para que nós não sejamos consumidos, o que Jesus disse? Vigiai. Vigiai. Mas o que me chama a atenção, irmãos e irmãs, que estão aqui, jovens, crianças, adolescentes, o que me chama a atenção, porque tem gente que ora, e a Bíblia diz que Judas, ele conhecia o jardim do Getsemane, sempre ele estava ali com Jesus, mas tinha nesse dia que Jesus estava ali no jardim do Getsemane, Lucas 22, 40 ao 46, quando Jesus estava ali juntamente com os 11, quem não estava lá? Judas. Alguém pode me dizer? Quem não estava lá? Judas. Assim tem muitas pessoas que não estão vigiando, não estão aqui na igreja. É, Deus. Se tivesse vigiando, estava aqui com Jesus, porque Jesus está aqui. Verdade, Deus. Mas não está para outros seus afazeres. Meu Pai. Senhor. Então os 11 estavam preparando para a sua vida espiritual. Porque Jesus estava com ele, Jesus está com você. Vigiar. Mas eu quero dizer para você, eu vou ler rapidinho, eu vou passar o microfone direito à missionária, pastora. Qual é o nome? Pastora Simone. Olha aqui, eu vou ler rapidinho para você entender. Olha só, quando Jesus fala, vigiai. Vigiar. Só que Jesus fala todos, né? Todos. Independente se você é religioso ou não, mas todos têm que vigiar. Porque todos têm que preparar para velhice e para a morte. É Então, todos têm mesmo. que vigiar. Isso aqui é para todos. Porque a multidão estava ao redor de Jesus. Jesus não quis saber se eram seus discípulos, se era a multidão. Mas ele disse todos. Vamos lá ler o final do versículo aqui. Olha só o que ele fala assim. Para que todo vindo... Opa, empolguei. Olha aqui. Vamos ler o 35 até embaixo aqui. Ó, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Quando Jesus fala o Senhor da casa, porque Jesus ele faz uma comparação, quero que você entenda, a comparação do Senhor da casa, ou seja, o chefe da casa. Quando ele vai sair, por exemplo, ele tem muitos empregados, muitos servos, não é isso? Não é isso? Alguém que trabalha aqui tem funcionário, seja um, seja dois, mas é funcionário, é servo. Então Jesus fala, quando o Senhor da casa, ele vai, você sair ou vai fazer uma viagem, ele vai dar ordem, você vai dar autoridade para os seus servos, cuidar dos seus negócios, do seu trabalho. E ele vai pôr alguém para governar, vigiar quem está fazendo e quem não está fazendo. Eu quero dizer para você, o Espírito de Deus está aqui. Ele está governando a sua vida. Ele está te olhando, ele está vigiando. Glória a Deus. Você faz o que você deixa de fazer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Então a Bíblia diz que o Senhor da casa sai, deu uma ordem para ele, mas só que ele não fala o dia que ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele pode voltar e pegar de surpresa os servos, os funcionários, né? Os funcionários, vamos dizer no linguagem de hoje, e está todo mundo lá, com o braço cruzado, ouvindo música, jogando na internet, aí chega o Senhor, aí chega o Senhor da casa. E chega o Senhor da casa, olha aqui para mim, e chega o Senhor da casa e vê que a casa está tudo bagunçado e todo mundo dormindo. Aqui fala para não pegar de surpresa, dormindo. Então o Senhor da casa, se o Senhor da casa chegar e pegar todos dormindo, o que ele vai fazer? Ele vai condenar todos. Vocês estão entendendo? Amém. Então, o Senhor da casa quer que você cuide daquilo que ele te deu. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 3, 11, a Bíblia diz, Jesus ele fala assim: eis que cedo venho. Glória a Deus. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Para que Verdade. ninguém não tome a sua coroa, seja quem for. Seja patrão, seja amigo, seja inimigo, seja quem for, mulher, marido, seja quem for, família, você tem que vigiar, senão você perde a coroa. Aleluia. É Porque verdade. a coroa é a garantia. Quando o chefe chegar, quando o Senhor chegar, ele quer encontrar a coroa escrito: Santo do Santo, Senhor do Senhor, porque vai te dar a garantia para você entrar no céu. Amém. Glória a Deus. Aleluia.